Pensa um pouco na sua rotina. A gente acorda, vai para o trabalho, conversa com os amigos, debate o futuro do país e, claro, escolhe os nossos candidatos. A gente tem essa sensação quase intocável de autonomia, não é? Acreditamos que vivemos numa democracia justamente porque essas escolhas parecem ser só nossas. Mas e se eu te disser que pode existir uma engrenagem oculta tentando ditar essas escolhas por você e, pior, usando o nome de Deus para isso? É exatamente isso que a gente vai analisar hoje. Vamos destrinchar de forma super objetiva e serena os argumentos de um roteiro manifesto chamado O Lobo no Templo. É um material fascinante que analisa como a manipulação da fé pode se tornar uma ameaça estrutural para todos nós. Para a gente entender direito como esse texto desconstrói e ameaça a nossa arquitetura democrática, vamos passar por 5 pontos bem claros. Primeiro, a metáfora da destruição. Depois, o tripé democrático. Em seguida, o mecanismo de corrosão. Aí passamos para o escudo constitucional e fechamos com a soberania do povo. Bom, começando pelo nosso primeiro ponto, a metáfora da destruição, onde vamos analisar os conceitos visuais de abertura do texto. O texto não perde tempo com o jargão jurídico chato. Ele já abre com uma provocação bem direta. Imagina só, e se um mecanismo invisível estiver tomando as decisões políticas pela sociedade usando o nome do sagrado para se legitimar? Essa é a grande questão aqui. É um alerta sobre uma força silenciosa operando nas sombras da fé, manipulando diretamente o nosso livre-arbítrio democrático. E aqui o manifesto faz um contraste que é absolutamente vital para entendermos o resto da análise. De um lado, apresenta a fé genuína, aquela que ilumina, que acolhe a dúvida, que sabe dialogar com o diferente e que respeita o mistério da consciência de cada um. Do outro lado, descreve uma deturpação perversa, uma força que não quer iluminar nada, muito pelo contrário, ela busca apagar. O autor argumenta que o objetivo central dessa distorção é simplesmente erradicar o pensamento crítico, a autonomia e a nossa capacidade básica de exercer uma cidadania livre. O que nos leva ao segundo ponto, o tripé democrático e as apostas constitucionais que estão em jogo. A fonte levanta um argumento muito lúcido. Ela tira o foco da teologia e coloca direto na arquitetura da nossa Constituição. Basicamente, o texto nos lembra que a democracia se apoia num tripé muito claro: a liberdade de consciência, a soberania popular e o pluralismo político. Sem isso, a estrutura inteira desaba. E o ponto crucial que o documento traz é que essa manipulação religiosa ataca esses 3 pilares de uma só vez. Olha como funciona. Ela sequestra a consciência dizendo exatamente o que as pessoas devem pensar. Ela captura o voto, ditando em quem se deve acreditar, e, por fim, aniquila o pluralismo, demonizando quem ousa pensar diferente. O material descreve isso literalmente como um assalto à alma, desenhado sob medida para dominar o corpo político. Seguindo em frente, vamos para o nosso terceiro ponto, o mecanismo de corrosão. Quais são os passos dessa destruição? A estratégia identificada no texto acontece de dentro para fora, e o detalhe mais assustador: usando palavras que soam sagradas num lugar de força física. Passo 1. A captura da consciência. Aterrorizado pelo medo da condenação, o fiel acaba entregando o seu discernimento. E como o texto aponta com muita precisão, a democracia morre quando o cidadão não pode mais duvidar. Passo 2. A instrumentalização do medo. O discurso de fim do mundo vira uma arma política implacável para eleger falsos salvadores da pátria. E o passo 3. A criação do inimigo interno. É aqui que cientistas, artistas e juízes deixam de ser apenas pessoas com visões diferentes e passam a ser declarados abertamente como agentes do mal que precisam ser combatidos. É nesse cenário que o texto aponta uma ironia bem amarga, resumida nessa citação forte: os algozes se vestem de vítimas. A análise sugere que a mesma perseguição religiosa que os projetos legais tentam impedir acaba sendo praticada justamente por quem vive discursando aos 4 ventos que está sofrendo perseguição. Agora chegamos ao quarto ponto, o escudo constitucional, que explora a solução legislativa proposta pelo documento. A intenção do projeto fica super explícita nessa afirmação que extraímos do texto. Este não é um projeto contra a religião, mas um escudo jurídico contra a fraude da fé. Fica muito claro que a ênfase não é restringir a crença de ninguém. A ideia é criar uma proteção sistêmica para o Estado e garantir os direitos de todos. O manifesto define esse projeto como uma barreira constitucional. E quem faria a execução técnica disso? O judiciário, mas exigindo provas absolutamente cabais e garantindo devido contraditório.
O objetivo final é barrar de uma vez por todas que o púlpito vire um palanque de guerra ou que o dízimo acabe financiando atitudes autoritárias, protegendo assim a cidadania. E para não deixar nenhuma margem para confusão, o documento separa muito bem o joio do trigo. O alvo da proposta são exclusivamente aquelas organizações que trocam a salvação por aprisionamento mental e formação de milícias políticas. Apenas essas. Já as lideranças e comunidades religiosas sérias, aquelas que buscam o bem comum e acolhem vidas, essas permanecem totalmente intocadas. Na verdade, a análise aponta que elas passam a ser protegidas contra quem tenta transformar o templo em um bunker. E vamos para o nosso quinto e último ponto, a soberania do povo, trazendo as considerações finais sobre liberdade e Estado. O manifesto caminha para um encerramento cadenciado e profundo, baseado em 3 premissas. A primeira delas crava a fundação inegociável de toda tolerância. A liberdade de crença é sagrada. A segunda frase já traz uma condenação moral fortíssima para quem distorce essa base. Segundo o autor, o uso da fé para destruir a própria liberdade é uma profanação. É a perversão exata daquilo que deveria trazer luz. E a terceira resume o grande apelo da proposta legislativa, que a lei nos proteja daqueles que não conseguem distinguir uma coisa da outra. É um pedido sereno, mas firme, por limites jurídicos que sejam visíveis e inegociáveis. Encerramos nossa análise de hoje com esta pergunta profunda que reflete a essência do texto que acabamos de explorar. Numa democracia, como é que as sociedades podem garantir que a soberania absoluta permaneça de fato nas mãos do povo, em vez de ficar nas mãos daqueles que afirmam falar em nome do absoluto? Fica aí essa provocação vital para refletirmos sobre o constante e delicado equilíbrio entre o Estado, a liberdade e a fé.